do Instituto Haggai, lá em Atlanta, nos Estados Unidos. E quando eu ia me dirigindo lá para o escritório com uma outra pessoa do Haggai, e ele me perguntou assim: você tem papel aí? Eu disse: não. Eu disse, então, peraí. Ele entrou numa sala lá, pegou um papel, pegou uma caneta e disse: não entre na sala do Dr. Haggai para ter uma conversa com ele sem um papel e uma caneta, não. Porque ele considera que se você fizer isso, você não está interessado no que ele está dizendo. Por isso que eu fiz isso aí, para vocês se interessarem no que eu estou dizendo. Então, preste atenção. O que é uma liderança visionária? Vamos lá, tem conceitos, né? É aquela capacidade de identificar, de projetar um futuro melhor, mais adiante, mais avançado. É aquele que vê além das circunstâncias. O líder visionário, está aí uma imagenzinha que eu fiz no papel de vocês, de que é aquele que vê, veja, essa seta está indo, a seta também está aqui, não, isso. Ele está indo, passando por cima, vamos por bem dizer, da multidão. E ele está vendo lá um outro mundo, ele está vendo uma outra situação. Ainda que as pessoas não estejam enxergando. Muitos não vão enxergar, muitos não vão enxergar. Não poucos, muitos não vão enxergar. Mas ele está enxergando. Ele já está, ele antevê, ele se antecipa. Por isso que a gente costuma dizer que quem se antecipa, né, governa. É assim mesmo. Por quê? Porque você está vendo lá. Esse é o verdadeiro líder visionário. Às vezes, gera frustração. Por quê? Porque ele enxerga, as pessoas não enxergam. E muitas vezes, talvez ele não consiga, ou ela não consiga transferir para a multidão, o grupo, o que ele está vendo lá na frente. Aí gera uma frustração. Você, poxa, eu queria que a pessoa conseguisse enxergar isso. Mas ele está vendo. Eu lembro que quando a gente foi iniciar a Casa da Esperança, é um exemplo muito simples. Eu costumo usar os meus exemplos, se eu tiver, porque são meus. Então eu prefiro usar os meus. Quando a gente foi lá na Casa da Esperança, a primeira vez, que eu entrei até aqui na lama, que aquilo era um pântano, e estava tudo derrubado, tudo quebrado, era uma casa velha que tinha lá, eu disse: vamos fazer aqui um centro comunitário. Muito bem. Desde aquele dia, faz 25 anos, eu vi o que tem hoje lá. Foi o que eu vi. Passou 25 anos para chegar. 24, 23, sei lá, 22. Mas chegou. Mas passou esse tempo todo. Mas eu sempre vi o que estava lá. Quando ainda não tinha chegado, e tinha gente que estava na liderança, que estava lá tudo, eu dizia: vocês não estão entendendo. Isso aqui não é para ser como está. Isso aqui não é. Nós não chegamos no nosso destino final. Isso aqui não é o destino. O destino é algo muito maior. E aí a gente foi colocando pessoas cada vez mais que pudessem ter uma visão um pouco mais adiante também. Quando encaixamos, a coisa começou a acontecer. Então, o líder visionário, no seu ministério, na sua célula, o líder de célula, por exemplo, visionário, ele enxerga a multiplicação da célula dele. Ele tem que enxergar a multiplicação da célula dele todo ano. Eu já estou vendo aqui, quando olho para o lado, eu estou vendo ali a Alice. É com a Alice então que eu vou. Aí a Alice está se esquivando, não está querendo, tal, mas eu vou conquistar ela, vou lá, tal, porque eu quero que ela venha junto de mim, que eu vou treiná-la, porque eu estou vendo o potencial nela para a multiplicação. Já estou vendo lá na frente. Aí tem gente na sua célula, quando você disser: vamos multiplicar no final do ano, alguém pode até dizer assim: oxe, já está pensando nisso. O povo, normalmente, tem esse pensamento. Pensamento estático, pensamento do momento. Mas você não, você disse: eu estou vendo. Inclusive, eu estou vendo você como líder. Aí alguém disse para mim: Deus me livre, quando eu disse isso uma vez. Foi. Hoje é líder de célula, está entusiasmado. Então, o líder visionário tem essa capacidade, ele enxerga adiante, ele antevê profeticamente o futuro, porque ele enxerga com outros olhos do que a maioria das pessoas que ainda não vê. Quando Jesus chora sobre Jerusalém, é um bom exemplo. Por que Jesus chorou sobre Jerusalém? Olha o que o texto diz. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Ele estava vendo Jerusalém e chorou. Por que ele chorou?
Jerusalém em seguida foi destruída, né? Houve as guerras e ela foi totalmente dominada e destruída. Então, Jesus, não precisa nem dizer, né? Ele era um líder visionário. Então, tem algumas marcas do que seja um líder visionário. Uma das marcas de um líder visionário é uma visão clara. Procure clarear a sua visão. Você, quando eu uso óculos e quando eu saio do carro, embaça tudo, né? Eu não vejo nada. Eu tenho que esperar um pouquinho, ou limpar, para ver, fica tudo embaçado. Um líder que é visionário, o seu óculos não está embaçado. Ele está enxergando. É clara a visão. Pode anotar aí, visão clara. Então o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão. Onde é que está isso? Abacuque. Escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que quem passa possa lê-la facilmente. O cara já era marqueteiro, já sabia o que era outdoor. Quem passa, mesmo que rapidamente, já vai ver. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará se tardar. Espero, porque certamente virá, não tardará. Está dizendo, o Senhor vai vir. Agora, pegue a visão e coloque no lugar mais claro possível. Pegue a visão e coloque ela para que todo mundo veja. Ou seja, a visão tem que ser clara. Por isso que a gente cada vez mais está simplificando a visão da igreja. Qual é a visão da paz? Era bom que todo mundo dissesse. Qual é a visão da paz? Pronto. Isso é simples, é clara, a visão é clara. O líder visionário, você tem que ter essa visão, você tem que dizer isso na sua célula, você tem que dizer isso no seu ministério. Por que a gente está servindo aqui? Porque a gente quer alcançar todas as pessoas para Jesus. Por que eu estou abrindo uma célula na minha casa? Porque eu quero alcançar todas as pessoas para Jesus. E só com a célula de fulano não vai dar. Eu tenho que ter mais. Então, visão clara. Vai para uma definição. Ter uma visão clara significa enxergar um futuro desejável e definir metas, e definir objetivos. Algo desejável. Chegar, olhar para aquilo e dizer, é isso que nós desejamos. Que transcendam os desafios do que você está vivendo. Uma visão clara que também desafie as pessoas. Essa visão serve de guia, de motivação. É isso que alcançar todas as pessoas para Jesus. Tudo que você faz, tudo nessa igreja, tudo. Quem tira fotografia, quem faz um story aqui, quem faz não sei o quê, quem toca, quem arruma o som, o que chegou agora, quem tiver todo mundo aqui só faz isso com um propósito: alcançar todas as pessoas para Jesus. Então o líder visionário não está focado na célula dele ou no ministério dele. O pastor nunca mais veio aqui dar uma palavra. Fulano nunca mais veio aqui. É a minha célula, meu supervisor nunca mais visitou. Mas você está aí, fera. Você está lá, você é o cara. Você é o cara, você como é que é? O feminino de cara. É a cara. Você está lá para isso. Você foi chamado para isso. Então, deixe essa visão bem clara o tempo todo. Quando você começa a sua célula, fora comida, o que é que você faz? O que é que você tem que fazer? Tem que promulgar a visão da igreja. Nós estamos aqui para multiplicar. Aí vai ter gente que vai dizer, oxe, espera aí, menino. A gente nem começou, mas a gente tem pressa. A gente tem pressa para alcançar todas as pessoas para Jesus. Porque com a quantidade que a gente não vai alcançar. Então a gente precisa pensar mais nisso. Você começa a sua célula conversando fiado, falando sobre o jogo de futebol, falando sobre não sei o quê. Para com essa conversa. Começa logo dizendo, ó, gente, a gente está aqui com 2 propósitos. Ministrar e multiplicar. E você não precisa dizer quem é não, mas eu já estou vendo líderes aqui. Não é, Alice? Eu já estou vendo líderes aqui. Alguns vão se tremer, vão dizer, ele não está olhando para mim não, O começo é assim, mas você toda semana vai dizer isso, estou vendo líder. Um dia você vai pegar o nome e vai dizer, é tu, fera. Vem para junto, encosta aqui que eu vou te treinar. Você vai ser o meu Timóteo. E assim vai. Então, o líder visionário tem que ter bem claro, assim como é com farol, né, que orienta os navegantes, o líder visionário mantém a sua visão presente sempre. E nós aqui não temos outra visão. A visão é essa. E ponto. A gente não inventa outra, a gente não cria outra. A visão é essa: alcançar todas as pessoas para Jesus.
Como é que a gente aplica isso? Estabelece objetivos, que eu disse. No ministério, o ministério está funcionando perfeito? Ah, não. Sei que não está, claro que não está. Mas pode ser melhor. Então, o que é que está faltando? Vamos discutir isso também. Vamos trabalhar isso como líder do ministério. O que é que a gente pode fazer para que ele seja o melhor possível para que a igreja, junto conosco, alcance todas as pessoas para Jesus. Aqui, todo domingo, antes do culto, a gente reúne todo mundo que está servindo, né? Vai lá em cima, no Kids, e aqui reúne todas as equipes que estão servindo no domingo. Temos um momento de oração. Depois, o que é que a gente faz? A gente repete a visão da igreja. Estava conversando com o pastor essa semana, ele disse, não, mas não repita a visão da igreja, não. É por isso que o povo não sabe. Está aqui, ó, bota na tábua e coloca lá para que fique clara, para que todo mundo saiba. Imagina, só eu sei a visão da igreja, o que é que adianta? Se eu só souber, o que é que adianta? Está ali no gabinete, tem escrito bem grande, na minha sala. O que é que adianta isso? Tem que ser todo mundo tem que entender a visão. Então, essa é uma marca clara, é uma característica de uma liderança visionária. É a visão clara. Segundo é fé e perseverança. Fé todo mundo aqui tem. Perseverança, uns têm mais, outros têm menos. E outros não têm. E outros vão ter. A perseverança pode variar mais. Mas a fé, todo mundo tem. Todo mundo está aqui pela fé. Não é verdade? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Apóstolo Paulo. Essa é a declaração final da vida dele. Cumpri a razão pela qual eu fui chamado. Hoje eu estava escrevendo sobre sucesso. Eu estou escrevendo um novo livro que chama-se Ressignificando. E hoje eu escrevi o capítulo Ressignificando o Sucesso. Porque daquela porta para fora, sucesso tem um sentido. Está dizendo aqui o pessoal. Daquela porta para dentro, sucesso tem outro sentido. É verdade? E eu tenho dito aqui várias vezes que o sinal de fracasso é você fazer o que Deus não lhe chamou para fazer. Então, perseverança é como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, pronto. Fiz o que eu fui chamado para fazer. A fé, como convicção inabalável, como princípio de crer naquilo que eu não estou vendo, trocando em miúdos, mesmo quando os resultados não são imediatos, que exerce a paciência, a fé precisa ter paciência, porque todos os processos não são iguais. Eu estava sábado e domingo em Petrolina, na Paz Petrolina, nós estamos num processo, fizemos 1 ano. Diferente de todas as igrejas que a gente plantou, Petrolina nasceu do zero. Aliás, Ju, tu pode passar o link para Alisson aí, eu acho que eu esqueci. Eles queriam ver. Lá começou do zero, começou com um casal. Alisson está aí, mas ninguém, só eles. Cabo começou com uma mega célula, Zona Norte com 6 células, por aí diferente, mas lá não, lá foi só 2 pessoas que começaram a célula na casa deles do zero. Para mim é um grande exemplo. Depois já multiplicou, já tem discipulado, tem um bom grupo sendo discipulado, 2 células, vai para a 3ª agora, e agora vamos partir para o culto semanal. O culto até agora tem sido mensal. A partir de agora vai ser semanal, assim que a gente achar um lugar. É uma cidade promissora, frutífera, não precisa dizer, mas a perseverança desse pessoal de cuidar, tirando os carrapichos das pessoas com cuidado, de um por um, do valor de uma vida, é assim que você descobre. Quando você ganhou aquela vida e você era 4, agora você é 5. Vocês são 5, agora você é 7. Você ainda conta. Aí fizemos um retiro lá. Um retiro numa chácara, foi bem bacana, eles organizaram, parecia que ia ter 200 pessoas, mas tinham 27 pessoas, o retiro. E a gente falou sobre igreja, família, propósito, etc. Foi muito bacana. Então vê, mega organizado, seja fiel no pouco, o Senhor dará, o muito o Senhor lhe colocará. Eles fizeram aquele encontro como se tivesse uma igreja, uma mega igreja lá. Tudo com excelência. Perseverança, eles estão lá perseverando. Então,
Essa é uma definição. Quando os resultados não são imediatos, você é mais chamado a perseverar. Quando os resultados são imediatos, aí você colhe todo dia, você se acostuma. Mas quando não são imediatos, você tem que perseverar. Para ver cada... Tem coisa melhor do que você... Por isso que eu disse lá, acho que foi uma postagem que eu fiz, o que eu coloquei foi, a alegria de ver uma igreja nascer é como ver um filho crescer. Você vê ali passo a passo. Então, Moisés, Neemias demonstraram fé robusta nesse sentido. Moisés nem se fala, todo mundo conhece a história, Neemias também. Foi reconstruir Jerusalém, as muralhas, depois da cidade totalmente destruída, etc., com muita perseverança, porque era para desanimar. Quando chega lá, vê tudo aquilo, só tem coisa fumegando, mas não, a perseverança. Quer ser um líder visionário? Perseverança, filho. Se na primeira dificuldade você tirar o braço da seringa, então você não está preparado para ser nem um líder, nem líder cego, mas visionário. Porque os obstáculos não vão surgir, a gente não está acostumado com isso. Obstáculo não é o que aparece na vida de um crente, de um líder. Vai aparecer obstáculo, claro que vai. No dia a dia, a fé e a perseverança vai se manifestar na capacidade de persistir no projeto e não desistir no primeiro obstáculo. Muita gente desiste no primeiro obstáculo, na primeira barreira que se levanta. Não é porque não era de Deus. Como não era de Deus, Deus te chamou, varão. Se Deus te chamou para aquilo e tu afirmou com tanta fé, com tanta alegria que Deus te chamou, e em seguida, não, porque não era de Deus, não, isso é desculpa. Não teve perseverança. Persevera. E não fica esperando que o fruto vai acontecer imediatamente. Em algum momento vai brotar. É isso que a Bíblia diz. E a semente com perseverança brotou. É assim que funciona. Então, essa é outra marca do líder visionário. Fé e perseverança. A terceira marca de um líder visionário. Inovação. Inovação. Líder, deixa eu dizer a você uma coisa. Tem um limiar bem tênue que um líder tem que identificar entre sair do óbvio e isso é cheio de novidade. E sair do óbvio, você deve sair do óbvio. É procurar sempre sair do óbvio. Você vai pregar uma mensagem, fazer um rolo no concílio. Você não sai do roteiro, mas sai do óbvio. Porque as suas palavras é que vão dizer se é o óbvio ou não. Quer ver uma coisa? Às vezes você vê um pregador assim, uma pregadora, em algum lugar, muito entusiasmado, falando muito, tal, às vezes grita até muito, tudo. Mas o que ele diz é o óbvio. Porque Jesus salva! Aí a vontade está dizendo, aleluia! Mas ele só disse que Jesus salva, que todo mundo já sabe disso. É o óbvio. No ministério, na sua liderança, procure sair do óbvio. Mas não significa que você vai ser um cara cheio de novidade. Que a cada dia você tem uma coisa nova, isso já mostra outra coisa. É que você não está firme no propósito. Você já está querendo arrumar outra coisa para fazer, querendo arrumar outra, para disfarçar que você não está acreditando naquilo que você começou. Então, é um limiar tênue, mas cuidado. Se você quer ser um líder visionário, saia do óbvio, trabalhe fora da caixa, sim. É bom trabalhar fora da caixa, mas também não viva de novidade o tempo todo, não, porque não é assim que funciona. Inovação. Olha o que Isaías disse. Eis que faço uma coisa nova. Agora ela está surgindo. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo, profecias sobre Israel, coisa nova. Isaías falando de coisa nova. Eis que o Senhor faz coisas novas. Nós estamos aqui nessa igreja há 28 anos. Alguns estão aqui há mais de 30, que já estavam antes. Mas 28 anos aqui.
Jason está aqui, Sandra não, mas Jason está. Gilberto, outros aqui que estão comigo aqui, há 28 anos. Pois bem, quem foi que esteve aqui? Bom, faz tempo já. Foi aquele menino Felipe Valadão que esteve aqui. Ele esteve aqui, ele disse, eu já vim nessa igreja. Eu disse, que eu saiba não. Eu nunca lhe convidei. Não, eu tenho certeza. Mas agora é muito diferente, realmente. Mas foi aqui, sim, eu vim e tal. Depois a gente chegou à conclusão que ele veio, eu estava viajando, ele veio o negócio da Luz e Vida, que ele teve aqui. Ele disse, mas mudou muito. Claro que mudou. A igreja mudou. Eu nunca deixo de contar aquela história do jovem que disse, essa igreja muda. Por que essa igreja muda muito, pastor? Eu disse, eu me lembro de você correndo por debaixo da mesa ali, ó. Você mudou muito, filho. Você mudou muito. A igreja tem que mudar por causa de você. Para ajudar você a permanecer aqui, a gente tem que mudar, para você ser firme. Porque você vive um mundo que a igreja precisa acompanhar e por aí vai. Então, sair do óbvio não significa encher de novidade a cada dia. Tudo que é novo, tudo que é novidade, o cara pega. Não, isso aí é ativismo, é que é preencher vazios. Não. Inovação é algo novo com propósito. A inovação é uma abertura, vamos dizer assim, é uma abertura para novas ideias, é disposição de experimentar algo diferente, mas com propósito. Encontrar soluções criativas. Tem pessoas que são extremamente criativas para resolver problema antigo. Às vezes tem um problema que você não consegue resolver e vem alguém no instante e resolve. José do Egito. José deu a solução. Tem uma característica dele, qual era? Interpretar sonho. Preparou o país para aquela fome. Cenário totalmente adverso. Salvou vidas. Porque Deus deu a ele uma palavra nova, uma palavra fresca, nova, e ele ousou e partilhou aquilo. Então, aplique isso na sua vida. Incentive no seu coração a inovação. Crie espaço onde ideias podem ser compartilhadas sem medo de fracassar. No seu ministério, você que é líder de ministério, colhe a ideia. Agora não colhe assim, isso aqui é a grande democracia, primeiro a gente vai fazer a tua ideia, depois a gente vai fazer a tua, depois a gente vai fazer a tua. Não, faz o brainstorm e tal, colhe ideia. Você como líder, vai vendo o que é que Deus para onde Deus está direcionando. Mas esteja aberto à novidade, à coisa nova. Mas, mais uma vez, não seja alguém que a cada semana traz uma novidade, porque daqui a pouco ninguém lhe aguenta mais. Marca da liderança visionária. Fora isso, o que mais? Serviço e empatia. Serviço e empatia. Filipenses 2, 3, 4. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Presta atenção aqui, viu? Vamos lá. Aqui tem ministérios, dezenas deles estão aqui. E isso precisa ser dito sempre, porque tem sempre gente nova chegando. O ministério, o seu ministério, não é a igreja. Ok? Nem a igreja é o seu ministério. Não trate o seu ministério como se fosse a igreja. Como se fosse ter que ter prioridade sobre tudo. Tudo tem que estar funcionando em função dele. Não, mas ninguém faz isso. Não, faz. Inconscientemente faz. Mas não é possível que não tem isso aqui para o meu ministério. Não, não tem. Simplesmente não tem. Você quer providenciar? Por favor, fique à vontade. Cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Nós temos aqui o concílio. O concílio existe em função dele? Não, em função de todo mundo aqui. Todo mundo aqui se beneficia do concílio. Porque todo mundo tem um lugar para colocar aquela pessoa que você está evangelizando. Não é verdade? Está ali. Porque tem um happening, tem um crossroad, tem tudo isso. Ministérios que são para o bem comum, como os dons que Paulo diz em 1 Coríntios 12, são para o bem comum. Então, não pode deixar uma bolha no meu ministério, nem na minha célula. Como eu disse, a célula tem que ser motivada a multiplicar desde o começo, desde o comecinho. Multiplicou, já disse, vamos começar a pensar e a orar pela nossa multiplicação.
Mas multiplicou essa semana, claro, mas vai multiplicar de novo. Porque senão você vive a bolha, a coinonite, você fica ali, ó. O ministério está tão bom, tão fechadinho aqui. Aí, tem alguém que ainda pode dizer assim, está tão redondinho aqui, para que mexer nisso? Para que botar mais gente aqui? Para que convidar mais gente? Para que sair daqui? Para que fazer outra coisa? Não. Por quê? Porque está virando um fim em si mesmo. E não pode. Você sabe disso que não pode. Eu só estou dizendo para lembrar você. Serviço e empatia. Líder com serviço é colocar, como Paulo disse, a necessidade do outro, demonstrando empatia, comprometimento com o bem-estar coletivo da comunidade. Nós temos aqui o acolher. É somente o acolher que acolhe? Não. Todos nós aqui temos o dever de acolher pessoas. No domingo aqui, se você vê alguém que está por aqui meio que perdido, que nunca veio aqui, você chegar junto e dizer, ei, meu irmão, tudo bem? Você está aqui pela primeira vez? Não, estou pela 25ª. Você corre esse risco. Mas que bom, eu não queria te conhecer melhor, tal. Posso servir? Posso te ajudar em alguma coisa? Não, mas essa é a função do acolher. Está vendo que é uma bolha? Não, minha função não é essa não. Eu sou do ministério do Kids. Eu não estou aqui para receber ninguém, não. Não, eu estou vendo uma pessoa aqui que está voando aqui, sem entender nada, eu vou chegar junto, vou tentar. Quando acaba o culto, eu tenho o hábito de sair rodando por ali. Vocês nunca notaram isso, mas eu tenho esse hábito. Eu digo aos pastores, quando acabar o culto, não vá para a garagem pegar o carro e ir embora, não. Vá para o meio das pessoas, para ver quem são as pessoas que estão lá. Tem lá um povo comendo ali no espaço café, você chega junto, senta na mesa, pergunta como vai. Mas a gente tem a tendência a ficar na bolha. Quer ver uma coisa? Essa mesa que está aqui na minha frente. Essa mesa aqui, ó. É você mesmo. Essa aqui, ó. Ela é toda do mesmo grupo. Mas é natural isso. Vamos sentar junto. Psst, sentou. Não tem problema aqui, né? Mas eu estou dizendo que é uma coisa natural. O exemplo é esse, é uma coisa natural. No entanto, isso não pode ser no todo, na igreja. Aqui no Arca, você não ficar com a minha turminha aqui. Aí tem os outros jovens aqui viajando na maionese, voando, não sabe nem onde está. Não, tem que chegar junto, tem que ir atrás. Tem que sair da caixa. Isso é sair da caixa. Não entra na mesmice. Sair da caixa é fazer uma novidade, é inventar uma coisa nova. Não. Sair da caixa é sair da rotina. A minha rotina é essa? Não, eu vou quebrar isso. É um líder visionário que está olhando. Eu lembro aqui de Marquinho de Jorge Osório. Quando o Marquinho estava aqui, ele era muito apaixonado por célula. Ele ficava no culto catando pessoas aqui, assim, ficava olhando. Uma vez eu lembro que chegou aqui aquele menino lá que está na Alemanha, como é o nome dele? Não, Lagosta não. Marinho. Aí Marinho estava aqui, ele não conhecia Marinho, ele chegou, Marinho fazia tempo que estava fora, aí Marinho estava aqui sentado, ele foi lá, e aí, irmão, tudo bem? É a primeira vez aqui, o cara disse, não, me converti aqui, porque eu estou morando na Alemanha. É por quê? Porque ele via um cara, uma pessoa diferente, e ele se encostava. Ele encostava e ia perguntar, quem é você? Vai para a minha célula? Eu tenho uma célula lá, a tal hora, tal. Assim, isso é uma pessoa visionária. Isso é uma pessoa visionária. Leva isso para o teu negócio, é a mesma coisa. Leva para a tua empresa, é a mesma coisa. Qualquer comunidade, um líder que pratica empatia, está atento a ler, como disse alguém esses dias, a ler o rebanho. Ler a congregação. Eu vou ler a congregação, vou entender melhor. Esse é um líder visionário. Vamos lá para alguns exemplos de líderes visionários. Um exemplo, por exemplo, vamos lá. Como é que a gente exerce uma liderança que é visionária? Um aspecto, transcende o ordinário, vamos dizer assim. Transcende o ordinário. Vai além do normal, da mesmice, vamos dizer assim. Moisés teve uma vida transformadora. Ele foi chamado por Deus para libertar aquele povo lá do Egito, mas ele não se limitou a um sonho.
Ele abraçou uma missão que ia transformar a história do povo dele, que transformou. A sua visão, a visão de Moisés, ela ia além da liberdade física, além da liberdade do Egito, mas da realização da promessa de Deus para uma terra prometida. Veja como o alcance dele estava muito lá na frente. Muito lá na frente. Aquele povo que saiu todinho do Egito. Acho que ninguém tinha a visão que Moisés estava. Moisés estava vendo muito depois do Mar Vermelho. Ele já estava vendo a terra prometida. Então, quando a gente lidera com visão, a gente está vendo a terra prometida. Leva isso para o seu ministério. Leva isso para... Dá uma de Moisés no seu ministério. Você está no ministério de louvor, de artes aqui. Muito bem. O que é que eu estou vendo onde a gente pode chegar? Não, mas tem muita dificuldade. Aí você desiste. Tem que olhar para o objetivo. Eu quero isso, quero ver, eu estou vendo que pode chegar aqui, que pode fazer isso, pode. Então vamos lá. Eu estava lá na Bethel, naquela vez que eu fui naquele ano lá, e eu vi o pessoal da dança. A gente nem tinha aqui ainda dança. Eu disse, isso tem que acontecer lá na igreja, não é possível. Aí voltei, comecei a cutucar, e a turma que tinha dança, mas era mais formal. Depois eu fui para uma outra igreja, eu estava, não sei, acho que foi lá em Miguel Neto, e eu vi as crianças na dança profeticamente ali. Aí eu fiz um vídeo, mandei para a Milena. Ó, a gente tem que ter isso aí na igreja. Isso é o nosso objetivo, vamos lá. Trazer as crianças. Hoje vocês estão vendo aqui as crianças. Quando eu vi isso, eu antecipei, eu disse, eu quero isso vai acontecer lá na igreja. Não sei qual é o tempo, tem que ter paciência. Mas vamos começar. E começamos, e está aqui hoje. E a gente vê ainda os avós aqui, os pais, babando com balde aqui. Vem para o culto com balde. Já vem com balde assim. Ele fica assim, babando. É muito bacana. Então Moisés não se limitou a um sonho. Você não se limita a um sonho. Por isso que eu não gosto de dizer, eu tenho um sonho. Ou então, eu tenho um sonho. Não, quem tem sonho está dormindo. Não é verdade? Está dormindo. Os seus sonhos vai dormindo. Eu quero estar acordado. Então eu tenho um projeto. Tem desafio? Tem. Moisés também teve. Ele enfrentou a resistência de Faraó, do povo. Que povo misericórdia. Moisés devia ter ganho o prêmio Nobel da paciência. Mas a fé dele era muito inabalável. Por quê? Porque ele teve intimidade com Deus. Ele viveu com Deus. Ele viu uma sarça ardente pegar fogo e não queimar. Ele viu Deus falar com ele. A experiência dele com Deus foi o que deu a ele todo o lastro para ele não desistir daquele povo que qualquer um aqui de nós tenha desistido na primeira curva do deserto. Então, um exemplo de um líder visionário é de onde vem essa perseverança, de onde vem esse propósito? Vem da sua intimidade com Deus. Vem da sua vida no secreto. Vem da sua vida com Deus, da sua vida devocional. É daí que surge a maior fortaleza, as maiores inspirações surgem do seu 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, da sua leitura devocional, da sua oração, da sua leitura bíblica. É daí que surge. Todos os líderes que têm empreendido para Deus, empreendem primeiro no secreto. É lá que sai a fortaleza. O que é que você fez hoje de manhã? Ou se já fez, né? O que é que você fez no seu devocional hoje? O que é que ele inspirou hoje no seu devocional? O que é que, na sua leitura hoje, o que é que você diz? Poxa, que coisa interessante isso aqui. Eu hoje no meu devocional eu li Deuteronômio. E eu vi, não, Números, desculpa, Números. E Números é sempre um livro que todo mundo diz, é só número. Não, mas eu vi, foi a excelência de Deus. Como Deus quer de nós excelência, nos mínimos detalhes, o que Ele deu de instrução, faça isso, faça aquilo, dobre isso aqui, o pano tem que ser azul, não sei o quê, cada detalhe do tabernáculo, daquelas coisas todas, os mínimos detalhes, por que aquilo? Para que aquilo? Para que esse negócio todo?
Era para ensinar ao povo que Deus era um Deus de excelência. Ele não precisava que o pano fosse azul. Não tinha nenhuma simbologia ainda. Tinha. Para que o pano azul? Não, tem que ser azul. Bota azul. Deus não disse que para ser azul, bota azul. Aí dobra desse jeito, faz aquilo. Não, isso é legalismo, não, isso é excelência. Moisés tinha essa característica. Aplica isso na sua vida, visionário. Prepara para enfrentar crises, resistências, incertezas, como Moisés, mas sempre com foco na missão maior, levar o povo para a terra prometida. Qual é o foco da nossa visão maior? Alcançar todas as pessoas para Jesus. Para alcançar as pessoas para Jesus, eu tolero todos e todas. Eu tolero tudo, eu tolero o que for, porque o meu propósito não é isso aqui, é alcançar as pessoas para Jesus. Um outro líder, eu já disse aqui, foi José, que é resiliência na adversidade. Só em você narrar, eu não vou nem narrar, porque só em você narrar a história de José, você já cansa. Capaz de desistir, só em narrar os obstáculos na vida dele, as dificuldades na vida dele. José era um exemplo daquele humorista brasileiro que passou uma época aí que ficou muito famoso. Era Joseph Glimmer. A vida é uma caixinha de surpresa, lembra? José era aquele ali. Mas vê onde ele chegou, vê o que ele fez. Vê que coisa linda, vê como Deus usou aquele homem, que é um cara visionário. Nunca limite a sua visão, não permita que a sua visão seja limitada. Olha para John Wesley, tem aqui todas as nossas igrejas com mapa, com essa coisa, a frase bonita dele, mas antes de tudo, John Wesley escreveu cerca de 5.000 sermões, e a maioria dos sermões dele foi em cima de um cavalo, ou de uma carruagem. Imagina, e era um homem erudito, mas ele viu a Inglaterra livre, abençoada. Ele disse, eu só quero 10 homens que não temam nada mais do que o pecado e queiram, fazer a obra de Deus. Só quero 10, ele dizia. Era um visionário. Os visionários são assim. Olham para frente. Você, às vezes, um visionário, às vezes é mal interpretado. Normalmente os visionários são inquietos. São inquietos porque querem fazer a obra, a coisa acontecer. Mas José foi esse exemplo, vendido como escravo, depois foi para lá, foi para baixo do poço, subiu, foi para a prisão. Meu Deus, o cara sofreu demais. Mas no fim ele foi primeiro-ministro e salvou a nação mais poderosa da época. Ele salvou o Egito, imagina. Salvou o Egito. Então, um líder visionário como José, ele também tem inovação, planejamento. José não foi à toa, não. Aplica isso na sua vida. A trajetória de José reforça a importância de transformar a diversidade com soluções criativas. Uma das coisas que a gente, às vezes, mais reclama, mas eu não tenho dinheiro para isso, não. Aqui não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso. Mas tem criatividade. Muitas vezes a criatividade supera qualquer outra coisa. Aplica isso, líder visionário, líder visionária. Neemias reconstrói Jerusalém. Liderança no momento de desolação. Não somente estava tudo destruído, o povo estava no exílio, voltando, cabisbaixo, sem força, sem nada. E ele, mais uma vez aqui, o que é que motivou Neemias a falar com o rei? Foi porque ele disse, rapaz, eu estou aqui, esse emprego está meio enfadonho aqui, de ficar provando a comida do rei. Acho que eu vou dar uma volta lá em Jerusalém. Não, ele recebeu do Senhor. Primeiro ele recebeu um recado, a situação lá está feia, e ele foi ao Senhor. Ele não foi só por causa do recado do povo que tinha voltado lá, não, da família dele. Ele foi ao Senhor primeiro, para depois ir ao rei. Foi em oração. Por isso que eu digo, o grande trampolim do líder visionário é o que ninguém vê. É a vida no secreto dele. Se você quer ser um líder visionário, quer fazer a obra de Deus com a maior excelência, despontar mesmo, ganhar muita gente, comece no seu joelho, comece na sua vida com Deus, na sua manhãzinha lá. Não, mas é muito cedo, acorde mais cedo, dê um voto de confiança a Jesus, homem.
Dê um voto. Diga assim, eu vou fazer um propósito. Vou passar um mês acordando 1 hora mais cedo. Para poder ler a minha Bíblia com calma e orar. Fazer um propósito com Deus. Sabe o que eu duvido? Eu duvido que você pare de fazer. Se você conseguir passar esse tempo assim, um mês, eu duvido que você consiga parar depois. Porque quando você acordar, você diz, e agora, para o cantinho, quarto secreto. Vou para o quarto secreto, vou para lá. Eu amo isso, eu acho tão bacana isso. Todo líder tem esse trampolim do secreto. Que é só planejamento estratégico, gente. Só estratégia. Aliás, a música já disse, né? Não é só estratégia, né? Não é só estratégia. É vida com Deus. Porque nós estamos no negócio de Deus. O negócio é dele. E se ele não diz para a gente como a gente tem que fazer, motivar, se não for ele, quem vai ser? Aí vai ser você mesmo. Isso pode ter outro futuro aí, né? Pode cair, pode desmotivar. Neemias não. Neemias tinha uma habilidade em organizar os recursos, inspirar confiança nas pessoas. Isso foi crucial. Quando ele chegou, ele saiu escondido, pegou o cavalo e foi fazer a primeira revisão em todo o muro para ver onde estavam as falhas. O cara era estratégico. Escapou de um bocado de emboscada. Quando foram chamar ele, queriam matar ele. Ele disse, eu não vou descer não. Tem um projeto para fazer. Então, como Neemias, só abrir uma brecha aqui, como Neemias, não se pegue em líder visionário que você é. Não se pegue em minúcias, em mimimi. Porque fulano disse isso. Dessa não. O seu trabalho para o Senhor é muito maior do que isso. Diga assim, ó, não tem tempo para descer não, filho. Estou construindo uma obra muito grande. Estou construindo uma obra muito grande. Quando eu usava e-mail, era o modo do meu e-mail, era, não posso descer. Estou construindo uma obra, uma grande obra, não posso descer. Neemias 6,3, não posso descer. Então, quando tiver esse mimimi, não, porque fulano olhou para mim com o olho entravado. Vai ver que ele estava com conjuntivite e você nem sabia. Vai ver que ele, de fato, o que é que isso, o seu projeto é maior, é fazer a obra de Deus. Imagina se isso lhe atrapalhar a ganhar uma vida para Jesus, uma vida que ia para o inferno, que ia morrer no inferno, e você salvou aquela pessoa com Jesus, porque você não deu bola para mimimi de ninguém, coisa de ninguém. Esse é um líder visionário, está vendo o propósito. E não precisa falar de Jesus Cristo. Jesus, que era o grande líder visionário, que é o exemplo para todos nós, que tinha inovação, que tinha comunicação, que tinha relacionamento. A abordagem inovadora de Jesus quebrou os paradigmas da época. Todos ele quebrou. Mas quebrou com propósito. Ele quebrou, ele chamava Deus de Pai, quando ninguém chamava Deus de Pai. O povo começou a orar, Pai. É como os muçulmanos não chamam Deus, o Deus dele lá de Pai de jeito nenhum. Não tem nem acesso, nem se aproxima dele. Os judeus eram assim, aquela coisa distante, formal. E Jesus não traga para junto. Tudo inovador, ele rompeu os paradigmas, rompeu. Abriu caminho para uma compreensão maior. Inspira pelo exemplo. Qual é o maior exemplo para nós? Jesus. Era o líder visionário. Comunicação e inspiração. Comunica, gente. Comunica. Promove no teu ministério momentos de comunicação. Na tua célula, comunica, cria grupo, mantenha esse povo conectado. Isso é muito. Comunicação não precisa dizer, é chave para tudo. Comunicar a visão, inspirar a equipe, as pessoas, partilhar as suas histórias. É um pilar dessa liderança visionária. Antes de fazer aqui algo que eu quero fazer, eu vou falar de adaptabilidade. Ok? Adaptabilidade. Nós temos, como líderes visionários,
Temos que prestar atenção nessa palavra, adaptabilidade. Porque nós temos a tendência, não é só a geração mais velha não, a geração mais nova também. Todo mundo falta óleo nas engrenagens e se enrijece, qualquer idade. Porque o jovem, às vezes, o muito jovem, ele se enrijece para a tradição dos mais antigos. E os mais antigos, muitas vezes, não querem a inovação dos jovens. E ambos devem se retroalimentar. Eu dei uma palavra lá no supra-sumo lá da Zion, me chamaram para falar sobre liderança geracional, eu não pude porque só tinha 30 minutos e eu fui cortado no tempo, não consegui muito não, mas a importância da liderança geracional. De uma geração, a Bíblia fala, uma geração fala a outra. Então a sua geração, mesa aqui, ó, mesa 1, fala a geração da mesa 8 lá. A mesa 8 é Gilberto, Glória, Tânia, Jason, Sandra e outros aí. E a de lá fala a vocês. Se nós não tivermos essa comunicação, nós vamos ter uma igreja monolítica, ou uma igreja só de coroinha, o coroão, ou uma igreja só da garotada. Isso não é igreja, isso é tribo. A igreja é uma fatia da sociedade. Quando você cortar uma fatia do bolo, tem que vir chocolate, baunilha, creme, tem que vir tudo, se for aquele bolo. Então, você corta a fatia da igreja, tem tudo. Tem todo mundo. Tem essa turma aqui, tem aquela turma ali, tem todo mundo. E tem que se comunicar, e tem que se entender, e tem que não somente se aceitar, mas se valorizar. Vocês estão entendendo, né? Adaptabilidade. Os mais velhos, às vezes, têm facilidade de entender, porque estão vendo seus filhos envolvidos com algo novo. Às vezes, o mais novo tem até dificuldade de entender. Porque não quer, acha que isso... Principalmente essa geração mais nova que tem aí fora, que está descartando tudo que vem dos pais, né? É uma geração muito, muito rebelde. Inspiração, então. A vida com Deus, a vida de líder com Deus é o que vai fazer com que ele enxergue adiante. Consiga ver o que Deus está vendo. Essa é a grande sacada do líder. O líder visionário, ele precisa ver o que Deus está vendo. Essa é a meta dele. É um grande desafio. Você começar a enxergar o que Deus está enxergando. Como é que você pode enxergar o que Deus está enxergando? Como é que você pode fazer isso? Vou orar aqui, estou vendo já o que Deus está vendo. Não. Tem um lugar que você consegue ver o que Deus está vendo. Onde é que você consegue ver? Alguém sabe? Onde é que você consegue ver o que Deus está vendo? Na Bíblia. Então alguém vai dizer, é na caverna, é não sei aonde, é na vigília. Não, é não. É não. Vai ser muito mais difícil aí. É na Bíblia. É lá que você vê onde Deus está vendo, o que Deus está vendo. Então as disciplinas espirituais são fundamentais nisso. Por isso que a gente insiste. Primeira hora do dia, devocional. Primeiro dia da semana, igreja. Jejum na primeira semana. Parte da renda, o dízimo. Primeira parte da renda, o dízimo. Porque são disciplinas espirituais. Não regra não, gente. Isso não é regra não. Entenda isso como líder. São disciplinas para ajudar. Essa intimidade reveladora. A liderança que não anda nisso, que a nossa fonte de inspiração é a palavra de Deus. Líderes que se apegam somente a processos, se tornam pragmáticos, voltados para resultado, que nem sempre são que agrada a Deus. A gente chama isso de liderança por performance. Liderança por performance não é o que a gente quer. A gente quer que a verdadeira liderança, claro, tenha a boa performance, mas a base dela não é o que é performance. É só performático. O que é performático, o que a gente chama, é como se fosse um teatro. Um teatro é uma coisa performática, não é uma realidade.
É alguém que está representando. Você pode ter um pregador que aparentemente ele pode ser mega ungido, mas é um performático. Acaba aquilo ali, ele não fala nem no mesmo tom da voz. Ele muda até o tom da voz, ele muda tudo, ele não tem intimidade com a Bíblia, não tem nada. Mas ali no palco ele se transforma no herói, diz aquilo que o povo quer ouvir, diz as palavras que as pessoas querem ouvir, e é bem diferente de liderança por propósito. Liderança performática é o que a gente não quer. O líder visionário ele não é performático. Por quê? Porque a intimidade reveladora dele, a intimidade é o que revela. A intimidade com a palavra, a intimidade com a oração, a intimidade com o Senhor. Que quando ouvir a voz de Deus, não tem dúvida nenhuma, porque ele conhece o sotaque de Jesus. Aí a sua visão se torna clara, evidente. Você não está buscando essa intimidade, fazendo dela a sua fonte de inspiração. Tenha cuidado, se você não tiver. O seu resultado vai ser sempre questionável. Agora vamos lá. Já falei demais, estamos na metade aqui, então vamos parar. Vamos fazer algo prático aqui. Ok? Na sua mesa, está certo que pode ser que esteja um pouco direcionado por parceria, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Está aí na tela, está aí no seu papel. A nossa visão, nossa missão, nosso propósito, nossos valores. Vamos discutir um pouco, vamos conversar um pouco nessa mesa. Vamos conversar um pouco sobre como eu, como líder visionário, posso ajudar, contribuir, como meu ministério pode contribuir para a visão da igreja, para a missão da igreja, para o propósito e para viver os valores da igreja. Entre vocês aí. Vamos lá? Cada mesa dessa tem alguém que vai puxar isso aí. A pergunta é, como eu, como líder visionário, depois de entender tudo isso, está aí escrito, tudo que você escreveu, como eu posso contribuir? Quais são os desafios atuais de cada aspecto desse? Vamos lá, vamos partir para assim. Melhor, qual o desafio de cada um desses aspectos? Visão, missão, propósito, valores. Para fazer isso acontecer na paz, como eu posso, como líder visionário, como meu ministério, pode contribuir para isso? Anota, risca, porque depois a gente vai colher alguma conversa aqui, a gente vai expandir isso entre nós aqui, ok? Vamos dar aí uns minutinhos para isso. 15 minutinhos, pode ser até 20.
Isso, pessoal. Pronto. Já começaram a marcar pizza, porque já marcar já o encontro. Muito. Hein? Mas já pode compartilhar o primeiro, né? Deu para fazer aí um brainstorm, aí uma reflexão? Então vamos lá, quem é que vai? Cadê Tarcísio? Tem outro microfone aí, Tarcísio? Não tem, só tem um então. Tem pila lá não, tem não. Tem pila carregada não. Não sei que esteja aí. Cadê o Tarcísio? Vamos começar aqui. Eu vou dar o microfone aqui para esse grupo aqui. Alguém, compartilha um minuto. O que é que vocês conseguiram? Tá bom, usa um deles. Eu vou falar da nossa visão, alcançar todas as pessoas para Jesus. A gente escreveu alguns problemas que a gente enxerga, né, em relação a isso. O primeiro deles é a falta de entendimento justamente dessa visão, de entender que alcançar todas as pessoas para Jesus não se trata de mim, mas da missão em si. E a gente destacou, por exemplo, a falta de entendimento, muitas vezes o egoísmo, de se fechar na bolha. E vem um visitante na igreja e não querer falar com ele porque, não, eu já estou aqui no meu grupo e vão me fechar aqui. Não, não é para ser assim. É para justamente, exato, você se limita ao o que você está fazendo ali. Mas qual o problema de você chegar, por exemplo, no seu grupo e falar, vamos ali falar com aquele visitante, vamos incluir aquele visitante ali, vamos trazer ele aqui, porque eu acredito que para alcançar pessoas para Jesus, a gente também tem que ganhar elas com a gente, né? Com a nossa vida, de tipo, da pessoa confiar na gente, a pessoa ela querer estar próxima da gente, querer viver o mesmo estilo de vida da gente, porque a gente vive a Cristo, né? A gente vive Cristo, como diz Gálatas, né? Já não sei quem vive, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes também tem preconceito que nos impede de viver na visão de alcançar as pessoas para Cristo, por exemplo, aquela pessoa ela não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de, sei lá, vou dar um exemplo, futebol, aquela pessoa gosta de tênis. E aí, por isso que eu não vou conversar com ela. Não, pelo contrário, você tem que ir ali. E aí, como é que funciona o tênis? E você escuta a pessoa. E é isso. E também teve, por fim, falta da palavra de Deus. Isso. Que é justamente... junta muito com a falta de entendimento. Porque quando a gente não entende da palavra, a gente não aplica ela. Mas quando a gente entende, a gente vive a palavra e se firma nela. E quando a gente entende isso, a gente vê, por exemplo, o exemplo de Jesus, né, de cuidado, comunicação com o próximo. A gente tem mais entendimento realmente de como seguir a visão, buscando as pessoas para Cristo, mas vivendo em comunidade também, enfim. Muito bem. Você viu aí o problema. Não, fica aí. Eita. Se for possível. Como é que essa mesa aí, por exemplo, pode ajudar nisso? Como é que essa mesa aí pode ajudar nesse desafio aí, nesse problema aí? Pronto, como a gente é do Arca, né? Vou dar o exemplo do Arca, né? Mas também ele vai para fora. Mas o Arca, ele é um ministério que dá pra gente ficar analisando, por exemplo, um visitante. Chegar nesse visitante, conversar com ele, acolher mesmo ele. Por exemplo, apresentar a igreja, mostrar como funcionam as coisas. Isso, trazer, acolher, conversar, não apenas isso, em um sábado, mas mandar uma mensagem simples durante a semana. Isso não mata ninguém, é coisa de segundos, você pode fazer isso enquanto você está,
sei Muito lá, bem. no banheiro, trabalhando, enfim. Ótimo. Agora, vamos ter um compromisso disso aqui, então? Esse grupo aqui, quem é que é do Arca? Levanta a mão aí. Isso, pronto, tá vendo? Qual é o compromisso? O compromisso é fazer isso que você está dizendo. Eu vou espalhar isso, eu vou ser um participante disso. Porque você levantou o problema, e esse é, às vezes, um problema nosso. Nós entendemos, esse realmente é um desafio. Agora, o que é que eu vou fazer para superar esse desafio? Como igreja, como ministério, como grupo, como célula, como plug, sei lá o que for. Como eu vou fazer? Eu vou disseminar isso, eu vou dar o exemplo, vou puxar a turma e dizer, ó, vamos lá fazer isso ali, vamos fazer. Esse é o compromisso, para que saia da estaca zero, para que faça alguma coisa. Ok? Muito obrigado. Alguém mais? Microfone aberto. Alguém que gostaria de compartilhar? Ali, ó. Roberto, ali. Bom, nosso grupo, depois de um bom debate aí, a partir da visão, porque a missão estabelece porque a igreja existe, a visão para onde ela quer chegar, e a partir desse momento, que desafio nós temos para fazer com que a visão seja alcançada. Aí depois viria o outro momento, seria o plano de ação, o que fazer, como fazer, com quem fazer, e isso aí seria como você vai fazer para que o desafio aconteça. Aqui no grupo a gente entendeu que para que a gente possa chegar a alcançar a visão, a gente precisa se envolver na obra primeiro, através de ministérios e missões. O outro ponto, a preparação para a obra. Devemos estar preparados. Aí como fazer isso? Aí seria o outro dever de casa. Discipulado. Então a gente verificou aqui que a gente mesmo não está sendo discipulado. E depois congregar mais com os irmãos. A convivência com os irmãos é algo muito importante para que a gente possa formar não só ilhas, né, de irmãos, mas que a gente possa congregar cada vez mais. Então são 4 pontos. É importante que a gente estabeleça desafios que sejam alcançáveis em um ano, mas que tenham um pouco de dificuldade também, senão você alcança muito rapidamente. E foi isso que o grupo colocou. Entendeu que esses 4 pontos é factível e o nosso líder de célula aqui já está com a missão de começar a puxar isso também. Muito bem. Então, tem uma atitude a ser tomada, não é isso? Tem uma atitude a ser tomada, tem algo que vai ser feito. A gente precisa sair daqui assim, eu quero fazer isso. Como líder visionário, eu quero começar a fazer isso. Eu não fazia isso, mas eu quero começar a fazer isso. Vamos lá. Tem um ali que quer. Boa noite. Bom. Alô? Alô. Nós estamos numa mesa aqui que tem voltada um pouco para o cursilho, né? Porque nós começamos a falar e acabamos caindo nas coisas do cursilho. Levantamos primeiramente que para abranger e começar na visão, a ousadia se faz muito importante na vida, na família, para onde você for, para você poder alcançar todos para Jesus. E aí, conversando sobre isso, foi muito lindo a gente conseguir enxergar, e isso nosso pastor do cursilho aqui deu toda a luz para a gente, mas é muito bom passar essa visão para todos que estão aqui, que cada item desse, a visão, a missão, os valores e o propósito, a gente vê acontecer no cursilho, que são as etapas que são super bem definidas, a visão, que é o ID, a missão, que é o querigma, o propósito, que é a metanoia, e os nossos valores, que é a koinonia final. Então, talvez tenham alguns nomes que para pessoas não conhecem, mas é exatamente a definição do que está aí. Então, que a gente tem que continuar nessa batalha. Nós batalhamos muito, 2 vezes por ano, no masculino e no feminino, pelo cursilho. Mas ele continua sendo isso aí como se fosse um desafio para a gente ter dentro da igreja toda, né? Então, como fazer isso acontecer dentro da igreja toda, através dessas etapas?
Foi assim, muito bom Muito bem, a gente obrigado. entender isso, tá? Obrigado, Tânia. Veja bem, Thalita, você falou do concílio, né? Vamos dar o exemplo do concílio aqui. O concílio é um ministério de alcance e ajuda a igreja a alcançar pessoas, mas tem um grande desafio, né? Que é o desafio eterno de qualquer ministério na área de missão, de evangelismo, que é reter para completar o ciclo evangelístico. O ciclo evangelístico ele se completa quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo o que mais? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Esse é o grande desafio do ciclo. O ciclo dá o start, mas a gente precisa completar. Então, a nossa missão é alcançar todas as pessoas e o concílio contribui com isso, com essa primeira rede que é lançada. Mas, se a gente não discipular essas pessoas, a gente vai estar deixando escapar os peixes da nossa rede. Então, vamos lá. Quantas pessoas aqui nesse espaço estão, ou foram, ou estão em processo de discipulado? Levanta a mão. Ok. Ok. Vamos lá. Qual é o nosso alvo? Era o nosso alvo em 2024. Hein, pastor Henrique? Qual era o nosso alvo? Que todos os líderes estejam num processo de discipulado. E nós vamos perseguir isso, para que toda a liderança esteja no processo de discipulado. Para quê? Para que a gente possa completar esse ciclo. Porque você, olha, quem você vê que frutificou de um concílio é uma pessoa que foi acompanhada. É uma pessoa que foi acompanhada. Domingo, e assim, o acompanhamento às vezes é até aleatório. Mas se for acompanhada, a possibilidade dessa pessoa vir a completar o ciclo do discipulado, de fato se converter, é muito grande. Domingo aqui tinha uma pessoa ali nas minhas andanças ali pelo Espaço Café, e eu não conhecia, não tinha visto por aqui ainda, não tinha percebido. Me aproximei e tal, e você e tal. Ela disse, eu vim para aqui na semana da virada e participei todos os dias, e desde então eu nunca mais deixei de vir. Desde a semana velha. Às vezes eu venho 2 vezes no domingo. É crente mesmo. Aí eu disse, você fez o concílio? Ela disse, não, ainda não. Mas como é que você chegou aqui então? Aí ela disse, foi ela que me trouxe. A pessoa que estava do lado. Foi ela que me trouxe e que ela me chama toda vez, todo domingo, o tempo todo assim. Ou seja, de alguma forma, um acompanhamento está acontecendo. A gente desprezar uma vida é algo muito sério, né? Não? A gente ter uma oportunidade de encaminhar uma vida e não se interessar por ela é algo muito sério. Então, o concílio tem uma grande contribuição nesse desafio, que é dar o primeiro toque, mas não pode morrer em si mesmo. E o concílio não pode ser como é para alguns, que a gente sabe, e não precisa esconder aqui, tem gente que só aparece aqui no concílio. E a igreja dele é o concílio. E eu quero aos poucos acabar com esse. Dizer, não tem vaga não, concílio. Tem outros aqui que querem participar também. Tem gente que faz do concílio a sua igreja. Eu tenho do concílio e tem de outros também. Mas tem do concílio porque é um movimento que empolga muito as pessoas e tal. E a gente fica naquela chance de quem sabe dessa vez ele vinga e tal. Mas é nisso, ajuda no propósito. Mas a gente tem que ter essa consciência. Então, essa igreja aqui, não tenha dúvida nenhuma, que é profundamente abençoada pelo concílio. A pergunta domingo não foi bem encaminhada, mas algumas pessoas levantaram a mão aqui. A pergunta é, quem aqui ainda não fez concílio? Você vê na igreja praticamente todo mundo fez. Vamos lá, alguém aqui. Obrigado, concílio aí. Boa noite. Aqui temos o Ministério do Negócio com Propósito, o Decisão e uma célula, tá? Pontuamos aqui algumas questões bastante importantes. Na célula, ter o cuidado, né, de olharmos para o externo, né? Sempre convidar alguém. Foi colocado aqui que
teve uma oportunidade de uma pessoa que não tinha visto há um tempo, então fazer um convite, levar para a cela, porque na cela a gente costuma ficar muito acostumado, né, a só a gente ir para a célula, as mesmas pessoas, as pessoas que já estão. Então, esse olhar de convidar mais pessoas, levar pessoas, todas as pessoas para Jesus. No Ministério da Decisão, a gente pontuou aqui a inovação, né? O Ministério acabou de acontecer, tem também esse cuidado que a pessoa chega aqui, a maioria vem de fora. Então, já teve aí um processo de inovação que conseguiu uma sala, um espaço mais aconchegante, mais receptivo. Então, teve aqui um ponto que foi colocado aqui. E no Ministério do Negócio com Propósito, tem 2 pontos. A gente conversou essa semana, eu estou convidando até Vitor e um colega de fazer um evento, tentar fazer um evento para fora, trazer empresários de fora, sabe? O empresário ele tem um perfil muito de se isolar, é muito solitário. Então a gente fez muito evento aqui nos anos anteriores só com a turma daqui da igreja. E que bom, estamos juntos, as pessoas participam, mas há um movimento aí de a gente fazer um evento grande para chamar pessoas de fora. E também fazer um movimento também em unidade. E a gente nota muito que fizemos alguns eventos e a gente se unir mais, sabe? A gente é muito solitário, os problemas às vezes são grandes e a gente quer caminhar sozinho e esse não é o caminho. E aí bate em total relação com o ano da unidade da igreja, é a gente se fortalecer com esse propósito, né? Levar todas as pessoas. Na empresa tem funcionários têm famílias, e aí é muito mais amplo esse trabalho da gente e é uma responsabilidade muito grande. Basicamente isso. Obrigado. A idade nos dá essa prioridade, né? E eu, com muito orgulho, sou mais velha. Eu gosto de falar daquilo que eu vivencio, né? Para mim, uma das maiores estratégias de trazer pessoas para Cristo é através do cursilho. E hoje eu tenho como líder de coordenadora de rede e supervisiono junto aqui com o Adriel, a gente tem motivado a liderança a estar servindo nos cursilhos. Porque se ele já cuida de pessoas na célula, então essa pessoa ela tem mais experiência, né, para estar cuidando de pessoas e depois das decúrias estar inserindo essas pessoas em célula. Essa é a estratégia que eu tenho usado e tem, assim, dado certo, né? E, além disso, nós fizemos, na rede, nós fizemos luau, nós fizemos chá, como estratégia de atrair pessoas. De 2 em 2 meses, lá no Paiva, a gente sempre está fazendo um evento diferente. Eu gosto de desafios. Então, as meninas lá, elas já me conhecem. A Delma está... Nós estamos caminhando juntas e é uma estratégia que tem dado certo. De fazer, de 2 em 2 meses, fazer um café e convidar as pessoas do local, fazer trilha, né? Então, são estratégias que a gente pode usar para atrair as pessoas, né? Sair dessa bolha, dessa caixinha. Excelente. Eu acho que é uma forma da gente estar atraindo, né? Alcançar todas as pessoas para Jesus, o ID, né? E assim a gente glorifica a Deus. Muito bem. Já vem com uma solução, vem com atividades, iniciativas que ajudam a cumprir o propósito da igreja. É isso mesmo. O contrário disso seria uma célula que só faz se reunir e gosta muito do estudo bíblico e pronto, fica por ali mesmo e espera que as pessoas caiam do céu. Isso não vai. Quem caiu do céu foi o outro. Pode dizer. Vamos lá. Aqui nós temos célula feminina, né? Homens de valor e o pessoal do Cabo, que eles disseram que é tanto ministério que eu não decorei não aqui. É junta paroquial, kids, o que mais? Casal, um monte de coisa. Em relação à visão, nós identificamos que falta de compromisso com o ID e também o avanço de uma agenda assim, contrária a Cristo, né? E a solução seria a gente sair de dentro da igreja mais e ir aonde as pessoas estão. Começar a fazer ações mais fora também, na missão.
Em relação à missão, falta de unidade, algum individualismo também. E aí a solução seria buscar mais a questão realmente da unidade, o ano da unidade, com humildade e aceitação. Em relação ao propósito, identificamos que existem desafios em promover mais o discipulado, né, que foi falado aqui, vida na vida, e falta de perseverança também nessa busca, né? E a solução seria ser discípulo e depois ser exemplo. Em relação aos valores, amor, criatividade, excelência, generosidade, fidelidade, nós entendemos que a solução para isso é, de fato, a gente buscar amar as pessoas como Cristo amou a igreja, né? Basicamente isso. Muito bem. Obrigado pela contribuição. É isso mesmo. A gente tem que pensar estrategicamente. Como nós podemos cumprir a missão da igreja, o propósito da igreja. Como a gente pode fazer isso? Então, cada ministério, cada célula, cada ministério tem uma maneira de fazer. Foi aqui uma amostra de alguns que deram sua posição, mas todo mundo aqui poderia e pode dar uma contribuição para que isso aconteça. Imagine que se nós cumprirmos esse propósito numa proporção um pouco maior do que a gente já faz, imagine o avanço que a gente vai conseguir. É importante que vocês entendam que, cada vez mais, de que uma igreja funciona com saúde, e essa igreja, graças a Deus, é uma igreja saudável, não obstante sua falibilidade, como todos nós, porque ela é formada por nós, então não podia ser perfeita. Então, nós estamos aqui para imperfeiçoá-la. A verdade é essa. Com as nossas falhas, os nossos equívocos. Mas ela funciona com um nível de saúde razoavelmente bom. Se nós avançarmos um pouco, o efeito é exponencial. O resultado é exponencial. Então, esse ano, a gente está propondo algumas coisas que vocês vão aos poucos vendo aí no calendário, de avanço mesmo. A gente precisa avançar. Né? A gente tem muitas limitações aqui. A gente tem uma limitação do espaço, que o espaço que a gente tem é esse. Mas Deus é Deus. Eu sempre disse, a gente sonha em adquirir essa casa aí do lado. Não sonha, né? A gente deseja. É um entrave, porque a negociação não fluiu muito bem, o preço está pedindo um preço além da realidade, apesar que o preço que a gente pediu, a gente também não tinha o dinheiro, mas tudo bem. É assim que a gente sempre funcionou, né? A gente vai continuar funcionando assim. Mas eu não tenho dúvida que Deus pode mover os céus e a terra e fazer as coisas acontecerem. Mas tudo começa, como eu disse, começa no meu secreto, no seu secreto, na sua intimidade com Deus, no seu compromisso. Tem sido óbvio o crescimento, a gente tem visto as pessoas virem para Jesus a cada domingo aqui, o Ministério de Decisão fazendo um trabalho excelente, conectando cada vez mais com as células, a gente precisa aperfeiçoar isso. E o discipulado. A gente vai pontuar agora essa questão do discipulado. Então não vai ser discipulado quem se negasse. Tem níveis de discipulado, gente. Tem gente que está... Entenda, o discipulado tem níveis. Tem um nível que é o nível básico de quem está começando. Nós temos um método para isso. Tudo. Mas tem um nível de manutenção. A gente precisa estar vinculado a alguém, prestar contas. Tudo isso faz bem para a sua saúde espiritual. Ovelha sozinha vira petisco de lobo. A gente sabe disso, a gente já viu isso acontecer. Aliás, a gente viu muitas vezes isso acontecer. Quem está sozinho vira petisco de lobo. Então a gente vai chegar junto e ver. Porque o discipulado, o foco é a liderança. Porque essa liderança precisa estar com saúde espiritual para cuidar do resto da igreja. Porque são vocês e outros mais, que não estão aqui agora, que cuidam do resto da igreja. Imagina se fossem só os pastores, a gente não avançava nada. Então, para isso, a liderança precisa estar bem
E não existe cristão sozinho. Então, por isso que resiste esse negócio. E não, eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém. Não, ninguém vai. Não é para cobrar a vida de ninguém, não. É para ajudar uns aos outros. Para ajudar uns aos outros. No ensino, nas necessidades, na dificuldade, na disciplina. Ferro afia o ferro, a Bíblia diz, um homem afia o outro, né? Ajuda o outro. Então, esse é o propósito. Eu tenho apenas um aviso que eu queria dar. Eu vou mandar hoje uma comunicação, no mais tardar amanhã de manhã, sobre alguns processos que eu preciso aproveitar vocês aqui para passar. Um deles é a comunicação da igreja. Entenda. Nós estamos no nível de igreja e de processos e nós não podemos trabalhar amadoristicamente falando. Amadoristicamente falando não é porque não trabalha sem dinheiro, não. Sem ganhar dinheiro, não. É que trabalha de qualquer jeito. Não dá. Nossa comunicação é a nossa vida. Hoje, rede social, por exemplo, nós temos que estar com a presença lá e nós somos quase pioneiros das igrejas daqui para entrar em rede social. Somos quase pioneiros. Em Recife, tudo. Nenhuma igreja entrava em rede social. A gente entrou com o Paz 4G. Lembra? Paz 4G? É ali que a gente entrou, que a gente deixou o boletim e tal. Aquilo tudo e entrou com tudo na rede social. Qual foi o mote da gente? A gente vai onde as pessoas estão. Se as pessoas estão na rede social, a gente vai para a rede social. Saber usar com sabedoria, claro. Então, nós temos um padrão de excelência que nós queremos manter, criar cada vez mais e manter. Então, quando o nosso departamento de comunicação, que é liderado pela irmã Larissa, e com sua equipe, com toda a equipe de comunicação, quando eles dizem, gente, o padrão da igreja precisa ser cumprido. O padrão, a igreja se apresenta na rede social com um padrão. Então, não é qualquer imagem, qualquer slide, qualquer foto, qualquer aviso que vai para o Instagram, por exemplo, da Paz, o Instagram oficial. Não vai, tem que ter um padrão. Então, quando vocês quiserem isso, eu vou mandar hoje para reforçar. Mas já está. Tem que processo, tem que entregar com tantos dias de antecedência, 15 dias, passa para ela. Ela vai avaliar. Se não tiver no padrão, ela vai colocar no padrão e aí vai divulgar. No seu ministério, ministério da igreja, você deve seguir o mesmo padrão de excelência, mas não precisa ser igual da Paz, o oficial da Paz. Segue o padrão do ministério, mas tem que ter excelência. Vocês entendem? Na sua empresa, você faria diferente? Só uma pergunta. Você faria diferente disso? No seu negócio, você faria diferente? Até no seu Instagram, você não gosta que ele seja todo arrumadinho, todo bonitinho? É porque a gente também pensa do mesmo jeito. A gente pensa do mesmo jeito. É a nossa face. Ponto. Então, vocês vão receber o processo, mais uma vez, todo detalhado. Já está aqui comigo, eu vou voltar hoje, de como se dá qualquer coisa que vai no Instagram, no Facebook da Paz. Facebook nem vai automaticamente. É no Instagram mesmo. Se vai no Instagram, tem que seguir aquele padrão. Ponto. Segundo aspecto, o calendário da igreja. O calendário está formado. Entenda, o seu ministério não é o mais importante. Você sabia disso. Então, mas nessa data era minha. Não, a data é de Deus. Deus que deu tal dia de novembro é o dia de Deus. Nós começamos a montar o calendário desde novembro, desde outubro, e vai encaixando as coisas. Tem coisa que não deu para encaixar no dia que você queria. Encaixou em outro dia. Por quê? Porque a gente tem primeiras datas do concílio. Por quê? Porque o concílio não depende de nós, ele tem que buscar uma data lá. Quando ele lança as datas do concílio, o resto a gente encaixa em torno disso. E o calendário está pronto, está aí disponível, não tem mais o que mexer nele, com as datas fixas dos nossos programas. Então, por favor, não fiquem chateados com isso. Outra coisa. Não, mas o meu ministério está com a data reservada aqui no auditório. Aí, depois, cancelei o evento, mas não comunicou a secretaria que cancelou. E na secretaria está lá que nesse dia vai ter o evento tal, ministério tal, e não vai ter. Por quê? Porque não comunicou lá, não disse. E a data foi desejada por outro e não poderia. Por quê? Porque está lá.
Então, se você vai cancelar alguma coisa, está marcada, você tem que comunicar lá na secretaria. Olha, cancela aí a data tal. Tão simples isso, né? Mas se você só cancelar na sua cabeça, vai prejudicar o resto. Quer usar a data e não vai poder usar, e no dia não vai ter ninguém aqui. Nenhuma das duas datas. Avisos no culto. Vamos lá. Tem alguns paradigmas que a gente tem. A gente precisa vencer isso. O culto não é lugar de avisos. Tem alguns lembretes. Hoje, aviso é rede social. Está tudo lá. E você usa a rede social. E você sabe que todo mundo usa. Então, está ali. O grupo de WhatsApp, está tudo ali. A igreja está toda WhatsAppada. Todo mundo que é importante que receba esse aviso está no grupo do WhatsApp. Então, quando vai para ali, usa mais com mais sabedoria, em vez de dizer bom dia, boa tarde, oi amor, não sei o quê, oi gente, cheguei, chegou da onde? Estava onde? Usa o grupo com propósito, né? Só para colocar as coisas importantes. Mas o aviso para o culto, ele tem que chegar nas mãos da mídia até terça-feira. Senão não entra no domingo, entenda bem, não entra. Não adianta chegar aqui no sábado, ou no domingo, ou como foi domingo, às vezes acontece, eita, tem esse aviso aqui. Tá, no próximo domingo a gente dá ele. No próximo domingo, se der tempo, a gente dá. Porque você tem percebido que são apenas lembretes que a gente faz aqui. A gente não dá. Eu não quero, já disse aos pastores, eu não estou aqui para dar um aviso do concílio, para convencer as pessoas a fazer concílio, não. Porque praticamente todo mundo que está aqui já fez. É só para dizer, ó, vai e busca alguém. E vá atrás de gente para fazer o concílio, evangelizar e tal. Então, a gente não vai... Eu conheço uma igreja que eu ia, às vezes, visitar lá nos Estados Unidos, e a hora do aviso era um culto. Era tanto do aviso, era tanta coisa. Eu não sei como é que aquele povo aguentava. Não aguentou. A igreja quase que se esfacelou. Eu agora fui para a África, não foi? Naquele bate e volta lá em Angola. Pois bem, o culto lá demorou 6 horas e 20. Então, não reclame quando o culto aqui demorar 1 hora e 50 minutos. Você não tem autoridade para reclamar. Eu dormi, acordei, e o culto foi 6 horas e 20. Brincadeira. Tive sonho, revelação, planejei os sermões do ano todinho lá, planejei, preparei, fiz o gás, tudo lá. 6 horas e 20. Então, você imagina o que tem no culto desse. Tem tudo que você imaginar, tudo. E até é culto. Um pedacinho lá é culto também. Então, aviso no culto é terça-feira. Até a terça-feira você envia lá para a Larissa, para o grupo, para ela preparar o material e divulgar. E não fiquem ansiosos. Eita, mas tem esse aviso para o meu ministério. Gente, não é o lugar onde vai convencer ninguém, não. Não é aqui, não. O lugar é na boca a boca, é nas redes sociais. É aí que a coisa acontece. Então, por favor, ajudem nisso. Ajudem a essa compreensão melhor aqui da comunicação, porque a nossa comunicação precisa ser cada vez mais com excelência. É isso que a gente tem procurado fazer. Amém? Eu quero perguntar aos pastores aqui se ficou alguma lembrança que eu não lembrei. Tarcísio tinha algum... Você tinha um negócio, o que era? Não sei se era dos plugs, certo. Isso é verdade. Tem pai que não quer abrir a célula de plug em casa, a célula de jovens. Você não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que está perdendo. Gente, você pode imaginar você ter o privilégio de ter jovens assim, ó, essa meninada aqui, ó, que ia tudo para o inferno. Não vai mais. Até ele ia. Essa é uma excelente técnica de convencimento, né? E eles estão agora, vão para a glória. Por quê? Porque alguém abriu a casa. É tudo fruto de plug aqui, que foram para o Happening, que foram para o Cross, que foram para isso. Isso aí, tudo plug. Por quê?
Veja que privilégio. Não é, gente, não é assim, não é. Entenda, é o desconforto abençoado. É por causa do sofá. É bom que ela tivesse o microfone. Peraí. que é pra tu falar de novo. É importante ser testemunho de Sandro, porque eu sei qual é. É importante. Pois é. Aqui, eu também ia para o inferno, tudinho. Tá vendo? Sandra tem um testemunho sobre isso. Abrir a casa para... Sim, gente, eu tenho 2 filhas, né? Karina e Carol. Carol hoje tem 4 filhos, mas eu resisti também em permitir que Karina abrisse uma célula lá em casa, porque é um desconforto santo, como ele disse, realmente é. Então, teve época lá em casa que iam 60 jovens, entendeu? 10h30 começava. Exatamente. E era muita gente, mas que período maravilhoso. Que privilégio. Então, assim, me incomoda muito quando eu vejo escutar isso e ficar calada. Porque realmente é importante, é importantíssimo. E é como o bispo está falando mesmo, são jovens que poderiam estar em outra vida e que têm outra vida, que têm outra visão. Alguém atrás deles. Exatamente, que tem uma oportunidade, você ter a oportunidade de abrir sua casa para receber jovens que podiam estar no mundo, que nunca ouviram falar de Jesus. Através dos nossos filhos, é privilégio, gente. Vale a pena você dormir mais tarde porque estão fazendo barulho. E fazem muito barulho. É um dia mesmo, na semana só. entendeu? Mas vale a pena. Lá em casa eu fazia uma plaquinha assim. O lavabo era na frente do meu quarto, entendeu? Então, assim, dava meia-noite, a gente no banheiro e dava descarga e fechava a porta, não sei o quê. Era muito barulho. Então, eu disse, Karina, olha, a partir de hoje, todo mundo vai usar o seu banheiro, que o quarto de Karina era o primeiro. Então, a gente botava a setinha, banheiro, botava mesmo a plaquinha, Aqui, banheiro aqui. Então, assim, a gente vai arrumando estratégias, minha gente, entendeu? Mas o que não pode é a gente se negar a abrir a casa da gente para uma bênção dessa. Em nome de Jesus. Não pode, de jeito nenhum. Por favor. Não pode. E assim, Karina é missionária hoje. Está no Avalanche, em Vitória do Espírito Santo. Então, assim, Carol está aqui com os filhos dela. Minha neta louva aí a Deus, entendeu? Então, gente, depende da gente também. A gente, como pai, a gente tem que abraçar essa causa. É importante. É importante demais. Incentivem. Eu dou o mesmo testemunho. Eu tive na minha casa uma célula que Gabriel inventou. Depois fui para lá. Inventou essa história de fazer 10 horas da noite e era lá em casa, né? E o banheiro não tinha esse privilégio, não. Tinha que passar pelo meu quarto mesmo. Aí eu tinha que aguardar. Mas que coisa linda. Hoje eu vejo gente que estava naquela célula, hoje aqui liderando, fazendo a obra tal, gente liderando célula. Ou seja, é muito sério isso, porque isso é um compromisso. Isso não tem preço. É igual a Mastercard. Não tem preço um negócio desse. Né? Tarcísio está aí, tentando ampliar a rede Arca, a antiga rede Plug, para que possa captar. As células são como capilarização da igreja. Né? Capta muito mais pessoas com isso. E eu estou vendo aqui Alice, Helena, Vitor, tudo foi líder de Plug, tudo multiplicou Plug nas suas casas. Então, houve uma época aqui que isso estava bombando, né, de jovens. Mas vamos voltar a isso. Abra a sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja um líder visionário.